Muito bem, turma. Vamos lá. Informativo 785 do STJ, que saiu ontem, no dia 5 de setembro de 2023. Vamos comentar esse informativo. Eu espero fazer ele em 30 minutos. Então bota aí na velocidade 2 vezes e vamos embora sem delongas. Primeiro julgado. É possível a reafirmação da DR, data de entrada do requerimento, para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC de 2015, observada a causa de pedir. No primeiro momento parece meio confuso, mas é relativamente simples esse julgado. O segurado do INSS pediu um benefício administrativamente e o INSS negou a prestação desse benefício aí. E ele ajuizou uma ação para reverter essa decisão administrativa. E ao longo da tramitação do processo, ele conseguiu requisitos para melhorar a sua condição. E aí o que o STJ entende que é possível aproveitar esses requisitos para melhorar o benefício, né? Com esse procedimento chamado reafirmação da DR, da data de entrada do requerimento. E isso pode ser feito mesmo que ainda não julgado a ação judicial que ele demandou, que ele ajuizou. Tá? Ou seja, ele pode, atendidos os novos requisitos, ele pode desprezar o pedido anterior que ele tá discutindo em juízo e aproveitar os novos requisitos, reafirmando a DR. Por que ele precisa reafirmar a DR? Porque na posição do STF, ele não pode ser deferido um benefício sem que tenha um requerimento, sem um pedido administrativo antes. E no caso, é possível aproveitar esse pedido que foi feito anteriormente com a reafirmação dele. Então, quando vai acontecer a reafirmação? No momento em que forem atendidos os requisitos para concessão do novo benefício, do benefício melhor. Tá? Só isso. Esse julgado aqui está meio batido na primeira turma. Ele já tem alguns julgados, já tem um tema, né, o tema 995. Tá? Eu acredito que em breve ele vai se transformar em súmula, tá? Sem muita complicação com relação a isso. Próximo. A eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional em desfavor da União na Justiça Federal do Distrito Federal. Então vamos lá, é uma exceção, tá? É uma hipótese bem excepcional, que trata das sentenças coletivas. Tá? Então o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, ele entende que quando uma ação coletiva é ajuizada por uma associação civil, ela somente alcança os filiados que estejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Tá? Então, por exemplo, uma associação civil da Associação dos Moradores de Poços de Caldas, por exemplo. Tá? Esse direito coletivo, essa ação coletiva, só vai alcançar os direitos coletivos daqueles residentes no Poço de Caldas, tá? Que foi ajuizada a ação ali. Tá? Mas o que o STJ está dizendo é, no caso, voltando aqui, né? No caso de uma ação de âmbito nacional ajuizada contra a União na Justiça Federal do Distrito Federal, aí você tem uma eficácia subjetiva muito maior. Tá? Aí você pode alcançar todos aqueles domiciliados no território nacional. Então o STJ dá uma ampliada nessa sentença coletiva, nos alcances dessa sentença coletiva, apenas nesse caso aqui, tá? Aqui, ó. O STJ entende que a eficácia subjetiva da sentença coletiva
Abrange os substituídos, abrange os substituídos domiciliados em todo o território nacional, desde que proposta por entidade associativa de âmbito nacional em desfavor da União na Justiça Federal do Distrito Federal. Próximo. A administração pública pode inscrever em cadastros de restrição de crédito os seus inadimplentes, ainda que não haja inscrição prévia em dívida ativa. Então, o primeiro ponto aqui a ser discutido, que na verdade nem é discutido mais, é a possibilidade da administração pública sujar o nome do devedor dos tributos. Né? Ele pode protestar a dívida, tranquilo, já pacificado, e ele pode utilizar, por exemplo, do Serasa Ajude, tá? Que é um convênio que a Fazenda Pública pode fazer com o Serasa, com o SPC, com o Boa Vista, né? Nos mecanismos de restrição do crédito. A discussão em si, ela se dá com relação à dívida que ainda não está inscrita. Esse é o problema. Tá? Como fica a situação da dívida que ainda não está inscrita na dívida ativa? Tá? Então, o problema é justamente esse. Por quê? Porque o artigo 201 do CTN diz o seguinte: constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. Ou seja, houve o vencimento do prazo para pagamento, tá? Após o vencimento do prazo para pagamento, depois de esgotado o prazo, né, conforme a lei, ou por decisão proferida em processo regular, a pessoa foi notificada para pagar, né, houve um procedimento, o lançamento de ofício da administração, a pessoa não pagou, o contribuinte não pagou, e aí a administração vai fazer a inscrição na dívida ativa. Feita a inscrição, a administração pode fazer o lançamento da CDA, tá? Ou a certidão de dívida ativa. Então, primeiro ela inscreve em dívida ativa e depois ela emite a certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa é o título executivo, mas a inscrição ainda não. E aí a controvérsia se dá no seguinte âmbito: a administração sequer inscreveu ainda, já pode sujar o nome, tá? E aí o STJ entendeu que sim. Vamos dar uma olhada na Lei 6.830. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. Então, o STJ considerou o seguinte: dá um certo trabalho para a administração fazer a inscrição da dívida ativa, tá? Da inscrição daquele crédito tributário na dívida ativa, e por ser uma medida de economia processual, de eficácia, de eficiência da gestão tributária da administração, é possível que a administração vá lá e envie os dados da inadimplência para os sistemas de proteção ao crédito, tá? Então a administração pública pode fazer isso, ainda que não inscrita na dívida ativa, tá? Próximo julgado. Para aplicação do artigo 1025 do CPC de 2015 e para o conhecimento das alegações da parte em sede de recurso especial, é necessário: a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem, b. a indicação de violação do artigo 1022 no recurso especial, e c. a matéria deve ser alegado nos embargos de declaração, devolvida a julgamento ao Tribunal CO e relevante e pertinente com toda a matéria. O artigo 1025 do CPC de 2015 ele vai falar do pré-questionamento. O artigo 1025 CPC considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é ele está restringindo o artigo 1025, porque ele está colocando requisitos para a aplicação do artigo 1025. O artigo 1025, como eu falei, trata do pré-questionamento. Então ele está falando assim:
a gente vai aceitar o pré-questionamento nos embargos de declaração desde que atendidos os seguintes requisitos, tá? Então, de novo, primeiro, precisa ser oposto um embargo de declaração na corte de origem. Esse embargo de declaração precisa ter uma indicação de qual foi a violação do artigo 1022 no recurso especial. E a matéria a matéria pré-questionada deve ser alegada nos embargos, deve ser devolvida para o julgamento no tribunal e deve ser relevante e pertinente com a matéria. Então, mais uma vez, o STJ vai restringindo a aplicação do artigo 1025, né, na jurisprudência defensiva com relação ao pré-questionamento, tá? E aí o artigo 1022, só para a gente saber, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir a omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou requerimento ou corrigir erro material. E aí o STJ justificou ali no corpo do informativo, dizendo o seguinte: cumpre registrar que a previsão do artigo 1025 do CPC 2015 não invalidou o enunciado 211 da súmula do STJ. Então, o artigo, apesar da existência do artigo 1025, a súmula 211 continua válida, continua rígida. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a qual. Então, de novo, o STJ reafirmando a súmula 211, restringindo a aplicação do artigo 1025, tá? Com relação aos embargos de declaração nos termos de pré-questionamento, tá? Na questão de pré-questionamento. Tá? Esse julgado é basicamente isso. Próximo. O serviço de clipping, consistente na elaboração e comercialização de matérias jornalísticas e colunas publicadas em jornais, sem autorização do titular do conteúdo editorial ou remuneração por seu uso, viola direitos autorais do titular da obra. Então, primeira coisa, o que é um serviço de clipping? Tá difícil de sair essa palavra hoje. Clipping. O serviço de clipping, quando eu comecei a advogar, lá em 2003, mais ou menos, ainda circulava diário oficial de papel, né? E a gente recebia as intimações, eu trabalhava no setor de execução fiscal, e a gente tinha execuções fiscais espalhadas por várias comarcas. E aí a gente recebia o diário oficial e era difícil acompanhar cada uma das comarcas presencialmente, né? Naquela época o processo era de papel ainda, diário oficial de papel, processo de papel. E aí a gente contratou um serviço de uma empresa chamada de clipping, que eles faziam o seguinte: eles liam o diário oficial para você e recortavam toda vez que aparecia o seu nome, né, o nome do advogado. E aí eles mandavam para você um recortinho, tá? Por isso chama clip, né? E ele colocava dentro de um papelzinho e te mandava pelo correio. Ou mandava um motoboy entregar para você, tá? Dependendo do tempo do serviço que você contratava, né? Isso te poupava o tempo de ficar procurando seu nome no diário oficial, que era uma coisa muito desgastante, né? Às vezes você colocava um estagiário só para fazer isso, enfim. O serviço de clipping, então, na verdade, ele é isso. Ele rastreia para você o que os serviços de notícias estão falando sobre um determinado assunto, tá? Na época que não existia Google, por exemplo, era muito difícil, tá? Serviço de busca, né, da internet. Então o serviço de clipping ele faz justamente isso. Ele rastreia para você uma determinada informação, uma determinada palavra, uma determinada marca, o seu nome enquanto advogado, enfim. E aí a discussão é a seguinte: esse serviço de clipping ele está utilizando partes de jornais, partes de revistas, partes de obras, né, de valor comercial, e está entregando para outras pessoas. Então houve uma discussão: há violação de direito autoral aqui ou não? Tá? Então o serviço de clipping alegou o seguinte: não, olha,
tô me utilizando do artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, que diz o seguinte: a citação em livros, jornais, revistas, qualquer outro meio de comunicação, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando seu nome do autor e origem da obra. Tá? Então, o artigo 46, o artigo 46 ele vai ressalvar, por exemplo, a citação científica, né? Conforme o artigo publicado na revista Science, o autor fulano de tal descobriu que a massa solar é composta por hélio e hidrogênio, por exemplo. Então você fez uma citação, você colocou a fonte, você colocou o autor e a origem da obra, tá? Para fins de estudo. Então não tem uma violação ali do direito autoral dele. Tá? E o serviço de clipping estava alegando isso. Tá? Só que o STJ entendeu o seguinte: nós somos signatários da Convenção de Berna e do Acordo TRIPS, e esses acordos, esses tratados internacionais, ele tem o teste dos 3 passos. Tá? O teste dos 3 passos é o seguinte: a reprodução não autorizada de obras de terceiro é admitida somente nas seguintes hipóteses. Então, primeiro, em certos casos especiais, que são cumulativos, nos casos em que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. Então, presentes esses 3 requisitos, não é necessário pagar os direitos autorais. Tá? E o STJ entendeu o que? Existe uma exploração comercial aqui, tá? Porque há a venda do serviço de clipping. Tá? Uma pessoa interessada compra esse serviço de rastreamento. Tá? Então, como tem uma atividade comercial envolvida, também tem envolvido ali um direito autoral a ser indenizado. Tá? Próximo julgado. A operadora de plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível o efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito para o câncer de mama até a alta da quimioterapia. Então a discussão é a seguinte: o plano de saúde deve custear ou não o procedimento de criopreservação de óvulos. O plano de saúde alegou na sua defesa que ele não tem a obrigação de tratar a infertilidade. Tá? Não está ali nos procedimentos obrigatórios do tratamento da infertilidade. Mas o que o STJ entendeu é o seguinte: no caso, a pessoa vai passar por um tratamento de quimioterapia e, como efeito adverso desse tratamento, pode acontecer a causa de uma infertilidade. Tá? Então, para prevenir o efeito adverso do tratamento pelo qual a paciente está passando, né, a paciente está submetida, como prevenção já faz a criopreservação de óvulos. Tá? E aí sim, a operadora de plano de saúde é obrigada a custear. Não porque se está se tratando de infertilidade, mas está se tratando de um efeito adverso de um tratamento pelo qual está coberto o plano. Tá? Então o entendimento da STJ é esse, tranquilo. Próximo. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando a ferramenta do Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou ao nome empresarial. 2. O titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, concorrentes, oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes. 3. O uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Então vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos pensar, por exemplo, na Coca-Cola e na Pepsi-Cola, tá? E aí, o serviço de Google Ads, ele funciona assim. Quando você digita uma palavra no Google, ele te dá ali os links sugeridos, que ficam no começo do resultado da pesquisa. E aí depois ele te dá o que ele encontrou na internet. Tá? Então, por exemplo, se você for lá e digitar Coca-Cola, pode acontecer que alguém tenha comprado a palavra Coca-Cola, ou só a palavra Coca.
E aí, nos links sugeridos, vai aparecer o link daquela pessoa que comprou aquela palavra. Então isso é o Google Ads, tá? E aí o que acontece? Se esse serviço for comprado, por exemplo, por um concorrente da Coca-Cola, que é a Pepsi Cola, por exemplo, tá? E aí você coloca ali como link patrocinado a Pepsi, né? Há uma violação ao uso da marca, tá? É o que ele está dizendo aqui, ó. Caracteriza a concorrência desleal, tá? Porque a marca, ou a ferramenta é utilizada como marca registrada ou nome empresarial, tá? O titular da marca é concorrente e o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadoras do investimento da marca como nome empresarial, ou seja, leva o consumidor a erro, tá? Quando você digita ali a Coca-Cola e aparece a Pepsi, isso pode levar o consumidor a erro. Então, nesse caso, há uma concorrência desleal, tá? Diante disso, é possível concluir que a contratação de links patrocinados a partir de determinado nome empresarial ou marca se configura como desvio ilícito de clientela, o que se traduz em ato de concorrência desleal, baseado no aproveitamento do prestígio e do reconhecimento do titular, parasitismo, conduta que se enquadra no disposto do artigo 195.3 da Lei 9.279 de 96. Além disso, trata-se de uso indevido do nome comercial, o que atrai a incidência do inciso 5 do referido artigo 195 da LPI. Ou seja, parasitismo. Tá? Você tenta crescer se utilizando da marca do seu concorrente. Tá? Isso é uma violação à concorrência, né? É um ato de concorrência desleal. Próximo. Na impugnação parcial ao cumprimento de sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte em controvérsia da dívida, inclusive com a realização da penhora. Então, por exemplo, no caso concreto, vamos dizer que houve a condenação em dano material e moral, tá? Na sentença. E aí, as partes vão discutir, por exemplo, com relação ao cumprimento da sentença, a atualização monetária, vamos dizer, por exemplo, tá? Então, o título executivo ele não está sendo impugnado, tá? Tá sendo impugnado um ato da liquidação. E a discussão é saber se eu posso prosseguir com relação àquilo que não está em controvérsia. Tudo bem, eu vou te indenizar no dano material que você teve aqui. Só que os juros aplicado aqui está errado. Então vou discutir os juros, a aplicação dos juros. Tá? Ou seja, houve uma impugnação parcial ao cumprimento da sentença. Tá? A pergunta é, o exequente, o autor, né? Aquele que vai dar o cumprimento da sentença, ele pode prosseguir com relação ao dano material sem a atualização monetária e sem os juros que eu estou discutindo? Essa que é a questão trazida nesse RESP aqui. Então, a primeira consideração é o artigo 525 do CPC, o parágrafo 6º. Ele diz o seguinte: a apresentação da impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo se os seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil e incerta reparação. Então o CPC diz o seguinte: o fato de ter uma impugnação não impede por si só a prática dos atos executivos. Tá? E aí o STJ ponderou o seguinte: olha, se o CPC permite o mais, né, ou seja, a impugnação total, a prática dos atos executórios, também permite o menos, que é a parte em controvérsia, a execução da parte em controvérsia. Tá? Então não tem nenhum problema, pode prosseguir. Voltando, na impugnação parcial ao cumprimento da sentença, é direito da parte exequente prosseguir com os atos executórios sobre a parte em controvérsia, inclusive com a realização de penhora, sem nenhum problema. Próximo julgado. Na dissolução parcial da sociedade, omisso o contrato social quanto ao montante a ser reembolsado pela participação social e quanto à possibilidade de inclusão de lucro futuro,
aplica-se a regra geral de apuração de haveres, em que o sócio não receberá o valor diverso do que receberia como partilha na dissolução total. Então vamos imaginar que existe uma sociedade de, por exemplo, 5 sócios, uma pessoa jurídica e empresária, e aí 2 desses sócios decidiram sair dessa sociedade. Então, os outros 3 que remanesceram, eles disseram, não, vamos continuar. Com relação a nós, ainda existe a Factio Societatis. Tá? Então, o que a gente faz? A gente separa o capital social e paga aqueles sócios retirantes, aqueles que estão saindo da sociedade. Tá? E aí a discussão é a seguinte, apesar de existir ali um patrimônio da sociedade, que foi um investimento para compra de máquinas, tá? O ativo fixo da sociedade, existem ainda, por exemplo, créditos a receber. Tá? Por exemplo, a sociedade produzia material que foi vendido em 12 parcelas. Né? Ainda existem créditos que essa sociedade tem direito de receber ainda, futuros. Tá? Ou seja, haveres. E aí como fica a distribuição dos haveres, tá, no futuro? Tá? O crédito vai ser recebido no futuro, como que fica o recebimento dos sócios que saíram no futuro. Então a primeira coisa que o STJ disse é o seguinte, olha, quem vai decidir isso é o contrato social. Tá? Vocês vão decidir, vocês têm a liberdade empresarial para decidir como que vai ser feito isso. O problema é se no contrato social não tem essa previsão. Tá? Aí o STJ fixou. Se não tiver essa previsão, se não tiver essa previsão no contrato social, então a dissolução da sociedade deve ser feita como se fosse a dissolução total. Tá? E aí o sócio não pode receber nem mais nem menos do que ele receberia se a dissolução fosse total. Tá? Lembrando, não vai ser feita a dissolução total da empresa. A dissolução vai ser parcial, mas a aplicação do regime de dissolução com relação aos haveres vai ser como se fosse na dissolução total. Tá? Então o sócio retirante não pode receber nem menos e nem mais do que ele receberia se fosse uma dissolução total. Próximo julgado. No contrato de comodato, não poderá o comodante ser onerado pelas despesas ordinárias da coisa, exceto em caso de consentimento expresso. Então esse julgado aqui, a gente às vezes aprendeu de uma maneira simplista a comparar o comodato com um aluguel sem pagamento de contraprestação. Só que não é bem assim. Isso às vezes confunde a gente, principalmente nas provas, porque o examinador sabe que a gente confunde essas coisas e ele tenta fazer aqueles peguinhas para te confundir, né? Então aqui aconteceu o seguinte: houve um comodato, tá? Houve um empréstimo de um imóvel, por exemplo, e aí esse imóvel precisa de manutenção ordinária. Tá? O que é manutenção ordinária? É aquela que decorre do desgaste natural da coisa. Né? Por exemplo, a pintura está desgastada, a maçaneta quebrou, né? Não é nada assim estrutural, né? A casa vai cair. Né? Não. Voou uma telha. Né? E aí a discussão era a seguinte: quem é que tem que pagar, quem é que tem que ser o responsável por essa manutenção ordinária da coisa? Tá? Então o STJ falou, é simples, é o comodante. É a pessoa que está morando na casa de graça. Senão isso ia ser um enriquecimento ilícito. Tá? E aí o cuidado, tá? Porque é o seguinte. Aqui, ó, o artigo 582 do Código Civil, o comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada. Tá? Então, ele tem que conservar a coisa como se fosse sua. Então, se ele fosse o dono, ele ia ter que consertar a telha que quebrou? Ia. Tá? Se ele fosse o dono, ele ia ter que consertar a maçaneta da porta? Ia. Então, ele tem que fazer isso também. Aí eu chamo a atenção o seguinte, olha. Na lei de locação, o artigo 23 diz o seguinte: o locatário é obrigado a restituir o imóvel no estado em que recebeu,
salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, tá? Então, assim, quando tem uma locação, o locatário tem que devolver a coisa do jeito que estava, mas o desgaste natural faz parte do uso. Tá? Então, você não cedeu o imóvel para uso, então o imóvel foi usado. Você vai devolver um imóvel usado. Tá? E aí é que está a diferença. Às vezes a gente se confunde porque a gente pensa na alocação. Então, tomar cuidado com relação a esse julgado. Em exibição, em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, sendo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas em conjunto com as demais provas produzidas. Então vamos imaginar a seguinte situação, tá? Vamos imaginar uma sala de coworking em que você paga o aluguel da sala cada vez que você usa. E ali na recepção tem um livrinho de presença. E esse livro de presença ele serve de controle para quantas vezes você alugou a sala. Tá? Então vamos dizer o seguinte, são, por exemplo, R$ 1.000 por dia. Para facilitar o cálculo, tá? R$ 1.000 por dia de cálculo. E aí você vai ser cobrado pela empresa de coworking, que ela vai dizer o seguinte, olha, ele usou 20 dias no mês de setembro. Então ele me deve R$ 20.000. E aí você vem como contestação, você vai dizer, não, eu usei só 5. Eu usei uma vez por semana, toda quarta-feira. E fica aquela discussão, o fato fica controvertido, e aí, incidentalmente, tem um pedido de exibição do documento. Tá? Qual é o documento? Aquele livrinho de presença. Tá? O controle da portaria, por exemplo. E aí a empresa de coworking fala assim, não, aquilo é antigo, já joguei fora. Tá? Então o que aconteceu? Através daquele documento se pretendia provar um dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar. Eu pretendia comprovar que eu não aluguei 20 dias. Eu pretendia comprovar que eu aluguei 5. Mas esse documento foi solicitada a exibição dele e a parte não exibiu. Tá? Então o que aconteceu? Tem uma presunção relativa de veracidade da minha alegação aqui. Tá? Só que o STJ vai dizer... O STJ vai dizer... Só que o juiz pode sopesar esses elementos com relação às demais provas produzidas. Então, por exemplo, a prova testemunhal. A empresa de coworking, a empresa de coworking coloca ali o pessoal da portaria, da vigilância como testemunha. Você encontrava com ele toda quarta-feira? Não, excelência, ele aparecia todo dia. Teve dia que ele não foi? Teve dia que ele não foi, mas não era só quarta-feira. Era, sei lá, às vezes 4 vezes na semana. Ou seja, o juiz tem uma presunção relativa de que não era daquele documento iria provar alguma coisa, mas ele pode cotejar com uma prova testemunhal, por exemplo. Tá? Só isso, é simples. Próximo. Quando a execução de pré-executividade apresentada por um terceiro em ação executiva for acolhida, levando à exclusão deste do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do CPC, uma vez que não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável o proveito econômico por ela oferido. Então também é simples esse. Vamos imaginar o seguinte. Eu entro com uma execução, uma execução de título, contra uma pessoa casada, e eu digo ali que tem uma solidariedade com o cônjuge dessa pessoa, e coloco no polo os dois. E aí a defesa vem o seguinte, a defesa da esposa daquela pessoa que eu ajuizei a execução, ela diz o seguinte, olha,
esse cônjuge aqui, essa esposa, ela é parte ilegítima, tá? E aí houve o acolhimento da ilegitimidade de parte, tá? Tomar o cuidado do seguinte, eu não disse que a demanda foi julgada improcedente com relação ao cônjuge. Eu disse que a parte foi declarada ilegítima, tá? Ou seja, não houve julgamento de mérito. E aí ela saiu do polo passivo, o processo tramitou e eu ganhei a execução contra o marido, tá? Como fica os honorários para a parte que saiu do processo? Essa é a questão, tá? É o valor do título que eu estou cobrando ou é o valor por equidade? O STJ vai dizer que é por equidade, conforme o artigo 85, parágrafo 8º. Por quê? Não dá para você estimar o proveito econômico que ela ganhou. Tá? Apesar de ter ali a discussão com relação ao título que eu estou cobrando, ao valor da causa, tá? Eu tenho razão no ajuizamento da execução, tanto que eu ganhei o processo. Tá? Mas com relação à pessoa que saiu, tá? Você não dá para dizer qual foi o proveito econômico que ela ganhou. Então você vai utilizar o critério da equidade. Tá? Se você perguntar para mim se eu concordo com esse julgado, eu vou dizer que não. Mas é o STJ que está dizendo, né? Então a gente obedece. Mas eu tenho ressalvas com relação a isso. Vamos lá. Próximo. A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência. Aqui foi o seguinte, houve uma imposição de uma medida protetiva. O marido não pode se aproximar a 500 metros do local de onde a vítima reside. Tá? E tem um crime no descumprimento dessa medida protetiva. Tá? É o artigo 24A da Lei Maria da Penha. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgências previstas nessa lei, detenção de 3 meses a 2 anos. E aí o que aconteceu no caso concreto? Tá? O marido foi autorizado pela vítima, pela esposa, pela companheira, a residir no mesmo lote que ela, mas num lugar separado. Tá? Então, assim, vai residir ali no fundinho, na edícula, tá? Nos fundos da casa. E aí a discussão é: houve o descumprimento da medida protetiva, sim, porque ele se aproximou objetivamente, mas esse descumprimento só se deu porque houve consentimento da vítima. Tá? E aí a discussão é: o artigo 24A é um crime contra a administração da justiça? Esse foi o entendimento do tribunal de origem, né? Sendo um descumprimento sendo um crime praticado contra a administração da justiça, a vontade da vítima é irrelevante, tá? Porque o que está se tutelando aqui é a decisão judicial, tá? O que está se tutelando aqui é a eficácia das decisões judiciais, tá? Só que o STJ entendeu o seguinte: não, calma, não é só isso que está sendo tutelado. O que está sendo tutelado é também a vítima, tá? E se houve o consentimento da vítima na aproximação do agressor, tá? Isso tem que ser considerado na tipicidade desse crime, tá? Então é aí que o STJ decidiu, voltando lá, né? A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica, materialmente, né, a conduta de descumprir a medida protetiva de urgência. Tá? Simples. Próximo. Havendo solução de continuidade entre os mandatos, não exercidos de maneira ininterrupta, cessa o foro por prerrogativa de função referente aos atos praticados durante o primeiro mandato. Vamos imaginar que um deputado praticou um crime no curso do mandato, e por ele ser deputado, ele tem um foro privilegiado. Aí, se ele for reeleito, no entendimento do STF, que se mantém o foro privilegiado. Tá? Mas se ele não for reeleito, esse processo, essa investigação, essa ação penal, volta para a primeira instância.
porque ele perdeu o mandato. E aí o que aconteceu? Durante a tramitação desse processo na primeira instância, ele foi eleito novamente. Tá? Ele não foi reeleito. Então a situação foi a seguinte: nos primeiros 4 anos ele foi eleito. No segundo, nos segundos 4 anos ele não exerceu o mandato, tá? E daí na terceira vez, aí sim ele foi eleito para mais 4 anos. E aí a discussão é aonde vai tramitar esse processo agora, tá? E aí o STJ disse assim, não, continua na primeira instância. Tá? Continua na primeira instância porque houve uma solução de continuidade. Tá? Teve um hiato. Teve 4 anos em que ele não exerceu o mandato de deputado. Então ele não tem o foro privilegiado. Tá? Próximo. Sob pena de nulidade, a utilização de fundamentação per relacionem da demanda, ainda que concisamente, acréscimos de fundamentação pelo magistrado, ou exposição das premissas fáticas que formaram a sua convicção. Então, foi o seguinte, a fundamentação per relationem é aquela que, conforme os fundamentos do Ministério Público, é o decreto à prisão preventiva. Tá? Ou seja, é uma fundamentação que não fundamenta nada. Ele usa os fundamentos de uma outra peça dentro do processo. Tá? No caso, por exemplo, as alegações do Ministério Público. Acolhe as alegações do Ministério Público e decreta a prisão preventiva. Tá? Isso é uma fundamentação per relationem. E isso não é admitido pelo STJ. Tá? Então o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que adequar a sua fundamentação, colocando um pouco mais de fundamentação, ele quer acréscimos de fundamentação, ou a exposição das premissas fáticas que formam a sua convicção. Então, por exemplo, ele quer decretar a prisão preventiva, ele tem que colocar nas razões do decreto de prisão preventiva que, de fato, o acusado está destruindo as provas conforme o auto de folhas tais, tá, definido pela perícia. Tá? Ou seja, ele está incrementando com as premissas fáticas. Tá? Então, ele está concordando com o Ministério Público, mas ele está colocando os fatos ali que justificam a sua convicção. Tá? Então, não adianta você mandar uma fundamentação per relationem. Próximo. A decisão que homologa o arquivamento do inquérito que apura violência doméstica e familiar contra a mulher deve observar a devida diligência na investigação e a observância de aspectos básicos do protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto à valoração da palavra da vítima corroborada por outros indícios probatórios que assumem inquestionável importância. Então aqui é o seguinte, nesse caso concreto especificamente aconteceu o seguinte, o Ministério Público pediu o arquivamento de um processo contra a violência doméstica e o juiz acatou o pedido de arquivamento, tá? E não tinha recurso com relação ao artigo 28 do CPP, tá? Não tem recurso. O artigo 28, ordenado o arquivamento, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima o investigado e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fim de homologação na forma da lei. Se a vítima ou representante não concordar com o arquivamento, poderá, no prazo de 30 dias, submeter a matéria à revisão da instância competente no órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Tá? Então, o artigo 28 diz que não tem um recurso, mas tem só um pedido de revisão dentro do próprio Ministério Público. E aí o STJ disse o seguinte, olha, calma, primeiro, porque é um crime que trata de direitos humanos aqui, tá? Uma perspectiva de gênero, tá? E o Brasil, em diversos casos na Corte Internacional, ele foi condenado por conta de inobservância desses direitos fundamentais. Então, não é bem assim. Então, a primeira coisa que ele faz no informativo é dizer, olha, não é que não existe recurso, tudo bem, mas por não existir recurso não significa que não cabe a revisão judicial.
tá? E no caso foi um mandado de segurança, tá? É um RMS, é um recurso de mandado de segurança, tá? E no segundo ponto, ele vai dizer assim, olha, sem entrar no mérito, se houve ou não, ele determina que esse pedido de arquivamento seja melhor avaliado, tá? Porque tem indícios probatórios que precisam ser avaliados que não foram, tá? Então no caso ele fala assim, olha, tem a palavra da vítima, tá? E tem um laudo, nesse caso concreto, tem um laudo pericial mostrando que existem lesões no corpo da vítima, tá? E isso não foi apreciado, tá? Então o STJ está dizendo assim, olha, você não pode arquivar um inquérito de uma maneira muito célere, tá? Porque você tem que observar alguns aspectos com relação à perspectiva de gênero, tá? Então, o artigo 28, novamente, ó, e aí ele vai complementando aqui, né, no corpo do informativo. No caso, a palavra segura da vítima, aliada à existência de laudo pericial constatando múltiplas lesões significativas e atestando que houve ofensa à sua integridade corporal, formando um substrato probatório que não pode ser desprezado, ainda que não se formasse a convicção pelo exercício imediato da ação penal, seria necessário, no mínimo, a busca por testemunhas ou outras informações, a fim de melhor definir se existe ou não a situação de violência contra a mulher. Então o STJ tá dando um puxão de orelha aqui, tá falando, ó, vê melhor isso aqui, tá? Tem um laudo pericial, tem a palavra da vítima, vocês nem ouviram testemunhas, tá? Ele não, de novo, ele não tá entrando no mérito da agressão, se houve ou não agressão. Ele tá dizendo, vamos olhar mais com calma, tá bom? Não sai arquivando do nada, tá? Então é isso aí. 46 minutos, passamos um pouquinho. Se você chegou até o final, parabéns. E vamos estudar, né? Vamos estudar que tem bastante coisa chegando por aí. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, fazer o compartilhamento, deixar um comentário. Isso ajuda o YouTube a saber que as informações são relevantes para vocês, tá bom? Obrigadão, um abraço, bom feriado.